Na agricultura existem dois processos de fertilização da terra, né? Isso parece controvertido entre alguns agrônomos, que você depositar uma cobertura morta, isso é fértil para o solo, e realmente isso não há controvérsia nenhuma. Você botar folhas que caíram no chão, mas existem aborígenes sábios que tocam fogo na terra e percebem o processo de fertilização da terra. Isso sim é controverso, porque os astrônomos falam de que todo micro-organismo na periferia é morto através do fogo, né? Mas eu também me pergunto desses aborígenes fazem isso há tanto tempo e tem, enfim. Isso é para falar que tanto nas relações de vínculo como nas relações principalmente da natureza, que é onde é a referência número 1, isso se dá. A gente só procura importar esse corpo do natural para as nossas relações de vínculo. A mortificação é a adubação, né? Que a gente faz o tempo inteiro. O penúltimo, nós estamos nos 7 processos do matrimônio, o 6º processo é a separação. Mas não a separação do João com a Maria, mas a separação do João com o João, a separação da Maria com a Maria. Ainda não é a separação, ainda não é a despedida de João com a Maria. Ou seja, essa separação é quando você se separou de tudo aquilo que não era você, ou de muita coisa que não era você, logo você se tornou um indivíduo. Você está pronto para as núpcias agora, você está pronto para o casamento. Essa sexta etapa do separatio, da separação, é quando eu me separo de tudo aquilo que não sou eu. E quando isso acontece, eu me torno um indivíduo. E a partir daí, os indivíduos estão sempre em potência, sempre em abundância. O casamento está prestes, de fato, a acontecer. É a transformação do chumbo em ouro, ou do ego em self. Né? E coniúntio, a conjunção, é a experiência interior andrógena desse masculino e desse feminino saciado, desse casamento, dessas núpcias internas. Nesse momento, na conjunção, no coniúntio, você não precisa desse outro. Você já está casado, você já é o casamento, você já é as próprias núpcias. O outro pode estar, ou não. O outro pode estar, ou não. Foi muito importante essas duas pedras se friccionarem. Agora essa pedra já é um corpo vivo e vital. Tem os dois sexos dentro dela. Ela é o masculino, ela é o feminino. Isso não significa que ela terá que viver só. Não, ela pode viver com uma outra pessoa do lado, desde que essa outra pessoa também esteja vivendo esse coniúntio. Do contrário, não é uma relação de igual para igual, é uma relação de pai para filho, de terapeuta para cliente. O que eu quero dizer, ao chegar nesse estado de plenitude, entre o masculino e o feminino, ou isso está sendo vivido também equanimemente fora, ou você está bem com isso, com você. Isso explica muitos mestres que no processo kármico passaram por toda essa questão e chegaram um belo dia e disseram assim: puxa, eu não preciso do meu complementar oposto para eu viver essa integração. Eu já sou essa integração. Para a gente não acreditar que o casamento é um imperativo que a gente tem que... Não, o casamento é um processo. O que é imperativo é o autocasamento. Então, o casamento, a conjunção, é essa situação de que a interesa se ampliou. Entre duas pessoas vai ser um encontro de interesses. E aí, lembrando lá a mitologia grega, se é encontro do feminino com o masculino, e aí que nasce aquele prazer perene, não é? E na verdade é aí que se constitui a verdadeira segurança. A segurança que não é depositada fora, nos outros, nas coisas, nos valores, nos dinheiros, na posição social. É a segurança de quem sabe de si, que está casado consigo mesmo, não é? E que por isso pode compartilhar com o outro essa mesma interesa, né? E se pode dançar junto. Acho que era só isso que eu queria falar. Além de dizer então que a relação de intimidade profunda, que é o casamento, ela exige por isso persistência,
coragem, lembrando que coragem é quando o coração age, e muita poesia, né? Que a gente não pode perder em momento nenhum. Às vezes a cultura tenta dizer que tudo isso que a gente está falando aqui é muito pesado. Gente, esse processo da gente viver de uma poesia só, não é? Com todas as dificuldades e todas as vitórias também. Então, é isso. Resumo dessa ópera: calcinação, solução, coagulação, sublimação, mortificação, separação e conjunção, paixão e enfrentamento, as fichas que caem, os atos amadurecem e se estruturam, a partilha desse processo, a despedida das máscaras que nos fizeram entrar em alguns bailes, há um organismo inteiro e diferenciado, as núpcias nos convocam. Sétima questão, a despedida. E aí, uma dada etapa do amor se cumpriu, uma dada etapa da relação se cumpriu, um novo ciclo começa. Não queiramos crer que, ao viver esses processos, essas 7 etapas, significa que tenhamos que chegar às bodas de ouro, né? Isso não é assim que a banda toca, não é com essa lógica. Pode ser que sim, a gente pode ir até o final da linha juntos, ou não. Então, esse processo ele pode se dar num dado ciclo e terminar. Ou seja, não há mais nada que essa pessoa possa de fato trazer para essa minha jornada, para essa minha caminhada. Um ciclo terminou. A palavra adeus, ela é muito bem-vinda nesse momento. A despedida, a partida. Então, que fique claro que a despedida não significa a vitória do fracasso, né? Ou seja, nós fracassamos, então adeus. A leitura que a gente faz nesse momento é oposta. Puxa, me sinto... É que nem você sai da mesa saciado. Depois que você se saciou, você não pede o jantar. Você se retira, né? Então tem um momento que é muito difícil de alguma forma, né? Mas que você sente que aquela ceia se deu e você levanta e parte. Ainda não chegou a nossa hora, que falta só um pouquinho. Acho que eu convivo muito com a situação das pessoas chegarem numa angústia muito grande. Eu mesmo já vivi na minha separação, no meu primeiro casamento. Está na hora de ficar ou está na hora de separar? Se eu ficar, eu estou me boicotando, é a minha sombra que está me fazendo ficar. Se eu separar, eu estou também a sombra que não está me dando tempo. E é uma angústia. Porque esse adeus, essa separação, é também uma morte, de certa maneira, né? Então, eu acho que o que a gente precisava saber, o que a gente sente por aquela pessoa, tem espaço de conversa nessa relação ainda, nós estamos crescendo ou estamos estagnados, mas às vezes isso é muito difícil. Então, a melhor coisa é a gente pedir ajuda. A gente pedir uma ajuda terapêutica para alguém que está de fora e que pode ajudar para que a gente perceba se, nossa, vale a pena nesse sentido maior, quer dizer, está faltando coisas que eu preciso viver nessa relação e preciso me entregar, ou na verdade ela realmente já se esgotou e essa pessoa pode ajudar. Muitas vezes o casal precisa viver uma terapia de casal até para se separar bem, porque, né, às vezes se a gente casou uma vez, a gente compartilhou tantas coisas, então a gente poder se separar maravilhosamente bem, né, também é completamente possível, né, sabendo que aquela pessoa participou de toda essa nossa oportunidade de desenvolvimento, de crescimento. Ela faz parte da nossa história. Mas aí eu queria abrir, além disso, uma reflexão sobre uma coisa que eu já trouxe aqui para a Monsengela também. Quando a gente discute a relação, que é um papo tão comum, geralmente é porque há muito tempo a gente não conversa, não é? E aí eu queria trazer o seguinte: eu acho que conversa de verdade
é quando eu me exponho para o outro. É quando eu faço essa exposição de mim mesmo com honestidade e coragem, de mostrar as minhas dificuldades, de romper com aquelas autoimagens, e não fazer jogos de opressão e de manipulação do outro. Porque para manter a autoimagem e a razão, né, da situação, a gente faz jogos. Então a gente se observar para tentar ter as conversas de exposição muito honestas. E além disso, a gente está realmente com disposição de escutar o outro. Escutar o que o outro tem a dizer. Qual é o sentimento dele? Se o que ele está dizendo, a gente considerar de fato que aquilo porque às vezes eu ouvi que a pessoa estava me machucando, estava me desrespeitando, ela não estava, que não estava ligando para mim, ela só estava interessada em outra coisa. E é verdade, e aquilo era importante para ela. E assim, um monte de outras coisas. A gente chama de conversa, muitas vezes, um acúmulo de coisas que a gente chega para despejar no outro, já com ideias pré-determinadas, sem querer nem se expor, nem escutar nada. Na verdade, conversa é uma coisa até bastante rara, realmente de acontecer, né? A maior parte das vezes, quando chega nesse lugar da conversa mais, da discutir a relação, a gente está pronto para dizer a culpa é sua. A gente diz que não é, mas lá dentro da gente a gente está querendo culpabilizar o outro. Então, eu acho que é assim. A oitava questão é sobre o reencontro. Reencontro. Por que reencontro? Mas reencontro, já não disse adeus, já não terminou um ciclo, por que reencontro? Eu queria compartilhar uma visão de que todo amor é o mesmo amor. E todo encontro é um reencontro. Todo encontro é um reencontro. Ainda que a gente não recorde daquela pessoa que parece nova, aquela outra pessoa que parece nova. O ego não dá conta, temporalmente, de identificar, mas a alma sabe que isso é mais um reencontro. E esse é o mesmo amor que está numa oitava diferente, numa oitava diferente, numa oitava diferente. É bela a ideia de que o que sucede ao adeus é o reencontro. Mas não se fixem a essa ou aquela pessoa. Uma coisa que o ego faz com muita propriedade. A alma, na verdade, não está nem aí com os nomes, com os sobrenomes, com as carteiras de identidade, nem com os CPFs. A alma se ocupa da eternidade. A alma se ocupa da eternidade. E ela tenta nos induzir a que toda escolha nossa produz eternidade. Que toda escolha que a gente faça, da mais insignificante a mais significativa, ela nos leva à eternidade. Então, para a alma, só há um amor. Que ele vem aqui, ele vem aqui, ele vem aqui, ele vem aqui. Só há um encontro, né? Que esse encontro é o mesmo e que se dá em outra oitava, em outra oitava, em outra oitava. Se um dia vocês puderem fazer um exercício interessante, digamos, os homens, lembrarem a primeira namorada, a segunda namorada, a terceira, a quarta, e forem botar no papel, isso vale evidente também para as mulheres, colocar no papel o perfil da primeira relação, da segunda, da terceira, daqui a pouco vocês vão perceber que é como se fosse um grande amor com várias partes, como uma centopeia, uma serpente, uma kundalini, e a gente dá um segmento, diferencia esse desse, nada, é uma coisa só. Essa visão interessa a alma, não interessa o ego, que está sempre buscando uma novidade, mesmo que seja uma falsa novidade.